Querido Mestre Jesus, estamos iniciando mais uma reunião de estudos da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, onde temos aprendido através do Consolador Prometido, a doutrina espírita, os vossos ensinamentos, nos explicando sobre a lei de Deus. A doutrina espírita tem nos consolado, nos mostrado a lei de evolução e progresso e o que nós necessitamos para alcançarmos o nosso progresso espiritual e, consequentemente, a paz e a felicidade que todos buscamos. Pedimos aos nossos irmãos maiores que nos amparem, aumentem a nossa visão espiritual, nos dê a condição e o amparo que nós necessitamos de extrairmos dos ensinamentos da noite aquilo que mais necessitamos em nosso dia a dia. Abençoe-nos, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Sede Perfeitos. Esse capítulo traz como principal ensinamento de Jesus: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São dos registros de São Mateus, capítulo 5, versos 44, 46 e 48. Os estudos da noite se referem ao item 3, que fala sobre o homem de bem. Como o texto é muito grande, os irmãos irão comentar sobre ele. Conjugado com o ensinamento da noite, nós temos a pergunta 918 do Livro dos Espíritos, sobre os caracteres do homem de bem, quando foi perguntado a eles: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E eles responderam: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Euler e Lucas. Nós estamos passando a palavra ao nosso irmão Euler.
Vou começar aqui, meus irmãos, minhas irmãs, dando boa noite a todos e lembrando o apóstolo São Paulo: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, de nada adiantaria. Nós vimos aqui pela leitura sobre os caracteres das criaturas de bem, dos homens e mulheres de bem. E logo de imediato, eu gostaria de lembrar algo que me conforta profundamente, mas conforta mesmo, duro. Porque a doutrina espírita é a doutrina da realidade universal. Ela nos mostra a nossa realidade, nos mostra a realidade a respeito da criação de Deus, põe à luz todas as nossas deformidades, sem passar a mão na nossa cabeça, nos mostra que o perdão nós temos que conquistar e não recebê-lo a partir de um ato meramente formal e religioso, mas nos mostra algo que é extremamente consolador. Quando os espíritos respondem a Kardec, dizem que o verdadeiro homem de bem, a verdadeira mulher de bem, são aqueles que se esforçam para domar as suas más tendências e as suas más inclinações. Isso é muito bacana, isso é muito consolador, porque se por um lado nós temos nossas realidades colocadas a nu diante das nossas consciências, acabando aquela coisa de falsidade, de falsa santidade, em que muitas vezes nós nos revestimos, e a doutrina espírita nos mostra muito claramente as nossas necessidades de reequilíbrio e progresso. Por outro lado, a gente conclui assim: puxa vida, Deus não espera que a gente seja santo. Deus não espera de nós a santidade nessa encarnação. Ele espera de nós o nosso esforço sincero, esforço verdadeiro, para que cotidianamente nós tentemos nos transformar em criaturas de bem. E nós temos isso dentro de nós. Nós temos essa, vamos dizer assim, essa tendência, nós temos essa característica que, através da qual ou com a qual o Pai nos criou, né? Ou seja, é da nossa natureza procurar melhorar. Faz parte do dom de perfectibilidade que o Pai nos concedeu. E a propósito disso, tem até uma lenda, né, zen budista, muito falada aí, que a gente sempre gosta de lembrar, que um mestre estava caminhando à beira de um lago com o seu discípulo, quando eles viram que um escorpião se debatia ali na beira do lago, quase se afogando. O mestre foi então e retirou aquele escorpião e colocou na margem e salvou a vida ali do escorpião. Logo em seguida, assim que o escorpião ali se recompôs, ele picou o braço, a mão do mestre. O discípulo, então, extremamente aborrecido com aquela situação, perguntou: mas mestre, por que o senhor salvou o escorpião? O senhor não sabe que é da natureza dele ferir e picar? O mestre simplesmente respondeu: meu filho, você não sabe que também é da minha natureza e deveria ser da natureza das criaturas humanas sempre ajudar? Então, com essa interessante passagem, que demonstra de maneira muito clara que, apesar do mal ainda existir em alguma medida dentro de cada um de nós, mas nós temos a natureza de querer melhorar, todo mundo tem. Mesmo aquele que nós pudéssemos considerar como um dos mais acelerados, malfeitores, ainda assim ele tem algo que o estimula a amar. Não existe essa pessoa criada na Terra que assim não haja, né?
E em razão disso, Deus, percebendo em nós essa característica que Ele nos deu, Ele sempre encaminha aqueles que nos estimulam a agir assim. No caso da passagem budista, foi um mestre estimulando o seu discípulo, no sentido de que ele sempre fizesse o bem, mesmo que em resposta ele recebesse o mal, ou o pior dos males. E quem mais ensinou isso para todos nós, para a humanidade inteira? Nosso Senhor Jesus. Olha o que o mestre fez com a humanidade inteira, ou pela humanidade inteira, e olha o que nós retribuímos para ele. As pessoas só vão ter dimensão, começar a ter dimensão da grandeza do Cristo e da importância dele para o nosso planeta, depois que se tornarem espíritas. E isso não é nenhuma crítica às demais religiões, não. É apenas uma constatação, porque o espírito, dada pelo Espiritismo, porque a doutrina espírita nos mostra a verdadeira dimensão de Jesus. A começar por nos demonstrar de maneira muito clara que o Mestre é o responsável pela criação do nosso mundo. Há em torno de 6 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito da chamada esfera crística, ou seja, um espírito cuja evolução era passível de receber das mãos divinas uma incumbência de ajudar na criação de um mundo, de um planeta, observando leis cósmicas que a humanidade ainda fica pelejando para entender. Já começou a entender algumas, já começou a entender que isso não surgiu do caos, que a Terra não surgiu de um nada. E aí nós vamos entendendo aos poucos a grandeza desse ser que fez questão de, em todos os tempos, enviar os seus discípulos mais próximos para ajudar a humanidade a crescer, para nos ajudar a encontrar essa chama de progresso, de crescimento que todos nós temos, e que ele não apenas pediu que os seus auxiliares mais próximos viessem aqui e nos ajudassem a descobri-la em todos os cantos do continente, mas ele veio pessoalmente. Ele fez questão de encarnar aqui na Terra e nos ensinar aqueles fundamentos que haveriam de não apenas transformar a humanidade, mas também significariam para toda a eternidade os fundamentos de seus ensinos, que transformariam o mundo num mundo não apenas civilizado, mas num mundo definitivamente transformado. Nós aprendemos isso ainda? Aprendemos alguma coisa, aprendemos. A humanidade já conseguiu andar a caminho da civilização, mas ainda falta a humanidade caminhar em alguns pontos a caminho da civilização, e em outros pontos, mesmo aqueles povos que se julgam civilizados, ainda precisam caminhar em direção a uma sociedade onde o amor, em todas as suas nuances e dimensões, seja a base e constitua os fundamentos dessas civilizações, desses países. Ainda falta isso para que nós conquistemos. Já existem iniciativas assim, já existem povos que compreenderam um pouco melhor a necessidade do mundo em se tornar um mundo melhor, mas ainda temos uma caminhada grande, e quando nós chegarmos mais adiante e constatarmos que esse é o verdadeiro caminho, para o nosso bem, se Deus quiser, chegaremos lá, mais nós nos identificaremos com Jesus, mais nós descobriremos a grandeza desse mestre tão querido, tão amado, que se fez carne e veio entre nós para poder nos trazer os seus ensinos, os ensinos que haveriam de nos transformar definitivamente, né? Muito bem, meus irmãos. Tem gente hoje que às vezes desiste, pensa assim em desistir. Não adianta, o mundo está muito difícil.
a gente observa que as pessoas não melhoram, né? Dizem alguns. E nos últimos tempos até dizem assim, expressando um desânimo, muito mais por discordarem de determinadas opiniões a respeito de situações da Terra, do que propriamente discordar do progresso espiritual que a humanidade tem feito. Não podemos duvidar jamais que temos progredido, e a prova disso está aí nas conquistas, né? Que o mundo todo, as preocupações com o meio ambiente, as preocupações com os nossos irmãos mais inferiores, né? Que são os animais, a preocupação com as questões de natureza ética, as questões da aceitação das chamadas minorias, ou seja, já há, graças a Deus, um entendimento bastante generalizado de que é preciso enfrentar aquelas situações que antes caracterizavam uma mancha horrorosa nas relações humanas do nosso planeta. E hoje nós já vimos aí as instituições e as criaturas humanas, pelo menos parte delas, caminharem nessa direção, o que demonstra definitivamente que já existe, inevitavelmente, um movimento de transformação no nosso planeta, e peçamos muito a Deus que esse movimento se una aos sentimentos religiosos para que ele ganhe uma dimensão espiritual, para que ele ganhe uma dimensão, não aquela dimensão de nós contra eles, ou que nós temos que fazer isso, porque senão você vai ser preso, ou que relegar a segundo plano aqueles que não pensem assim. Não, nós precisamos que a religião se una, né, os conceitos religiosos se unam definitivamente aos anseios da sociedade, se tornar uma sociedade melhor, a fim de que o amor esteja no centro dessas preocupações. Não, eu não aceito determinadas situações, não porque as pessoas me dizem que eu não posso aceitar, porque nós temos que caminhar para outra direção. Eu não devo aceitar porque eu passei a amar os meus irmãos, independentemente da situação que eles ostentem. Amar os nossos irmãos. E essa é uma característica fundamental das chamadas criaturas de bem, ou do homem de bem, biblicamente falando, que nós estamos aqui a estudar nessa noite. E eu preparei aqui muitas páginas, até de um estudo que eu fiz lá no ano de 1919, mas eu não vou ler nada disso aqui não vou repetir esse estudo que eu fiz não, porque quando eu preparava uma última página para trazer aqui para os irmãos, uma página que muitos aqui já ouviram, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou buscar um exemplo contemporâneo do que seja um homem de bem, e eu vou ler esse exemplo exatamente numa demonstração simples de que gestos simples denotam a nossa grandeza espiritual, a maneira com que nós tratamos os nossos irmãos e a humanidade, a caridade com a qual nós procuramos nos relacionarmos com todos eles, mas algo natural, como uma expressão de amor verdadeira, conforme nós vamos ver aqui nessa obra chamada Kardec Prossegue, do nosso irmão Adelino da Silveira, e que para mim é uma das expressões mais belas do que realmente é ser um homem de bem. E eu vou ler aqui para vocês, porque a leitura aqui vai ser muito mais importante do que qualquer coisa que eu falar aqui a mais, tá? Diz aqui o Adelino contando o fato que aconteceu com ele. Ao longo desses anos em que tenho ido a Uberaba, conheci muita gente boa, gente meio boa, gente menos boa. Algumas o tempo vai apagando lentamente, mas jamais terá força suficiente para apagar de minhas lembranças a figura encantadora que vocês vão passar a conhecer. Numa daquelas madrugadas, quando as sessões do Chico se estendiam até ao amanhecer, vi-o pela primeira vez. Naquelas filas,
quase intermináveis, que se formavam para a despedida ou uma última palavrinha, ainda que rápida como Chico, ele chamou minha atenção pela alegria com a qual esperava a sua vez. Vinha com passos cansados, o andar trôpego, a fisionomia abatida, mas seus olhos brilhavam à medida que se aproximava do Chico. Não raro, seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas. Trajes muito pobres, descalço, pés rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde, com muitos remendos. Um paletó de casemira apertava-lhe o corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a sua vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dentes totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que não se quisesse, tinha-se um movimento instintivo de recuo. Quando se aproximava, tínhamos pressa em dar-lhe algum trocado para que ele fosse comprar pipoca, doce ou um refrigerante, a fim de que ele saísse logo de perto da gente. Jorge morava com o irmão e a cunhada num bairro muito pobre de Uberaba, uma favela, quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno cômodo anexo ao barraco do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas, de plásticos, folhas de lata emolduravam o seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias frias. Jorge ficava com as crianças, fazia-lhes o mingau, trocava-lhes os panos, assistia-os. Alma assim caridosa, acredito que sofresse maus tratos. Muitas vezes o vi com marcas no rosto e ainda hoje fico pensando se aquela ferida permanente em seu lábio inferior não seria resultado de constantes pancadas. O Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes eu pensava, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele, quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram em sua mão? Por que será que ele não diminui o tempo do Jorge para dar mais atenção aos outros? Somente mais tarde fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era o Chico. Em casa, ele não tinha com quem conversar. Na rua, ninguém lhe dava atenção. Quase todas as vezes em que lá estava ele também. Assim, por alguns anos, habituei-me a ver aquele estranho personagem que aos poucos foi me cativando. Hoje, passados tantos anos, ao escrever essas linhas, ainda choro. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos de sua boca qualquer palavra de queixa ou de revolta. Seu diálogo com o Chico era comovente e enternecedor. Jorge, como é que vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem, Jorge, foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. E o que mais você gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes fico pensando que o Senhor Jesus falava espiando. Depois, Jorge falava da briga dos gatos,
da goteira que molhou sua cama, do passarinho que estava fazendo ninho no seu telhado. Quando pensava que tudo havia terminado, o Chico ainda dizia: agora o nosso Jorge vai declarar alguns versos. Eu chegava até me virar na cadeira, perguntando a mim mesmo: onde é que o Chico arranja tanta paciência? Jorge declamava 1, 2, 4 versos. Bem, Jorge, agora para a nossa despedida, declame o verso de que mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça, Jorge. Ah, tio Chico, já me lembrei. Naquelas horas, o centro espírita continuava lotado. As pessoas se cotovelavam umas às outras, formando um grande círculo em torno da mesa de trabalho. Jorge colocava então o colarinho da camisa para fora, abotoava o único botão de seu surrado paletó, colocava as mãos para trás, semelhante a uma criança, quando vai declamar na escola ou perante uma autoridade, olhava para ver se o estavam observando e sapecava, inflamado de orgulho. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para a cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Quando Jorge terminava, o riso era geral, e ele também sorria, um sorriso solto e alegre, mas ainda assim doído, pois a parte inferior dos seus grossos lábios se dilatava, fazendo sangrar a ferida. Aí ele se aproximava do Chico, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos, nunca consegui ver quanto que era. Depois, colocava o dinheiro dentro de uma capanga, onde já havia guardado as pipocas, os doces, dando um nó na alça de pano. Para se despedir, ele não se abraçava ao Chico, ele se jogava todo por inteiro em cima do Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico, e eu nunca vi o Chico ter aquele recuo instintivo como eu tivera todas as vezes. Jorge beijava a mão do Chico, que beijava a mão e a face dele, ao que ele, Jorge, retribuía, beijando-lhe os dois lados da face do Chico, onde ficavam manchas de sangue deixadas pela ferida aberta em seus lábios. Nunca vi o Chico se limpar na presença dele, e nem depois que ele tivesse ido embora. Eu, que muitas vezes, ao chegar à casa do Chico, é que molhava um pano e limpava o que passamos a chamar carinhosamente de o beijo do Jorge. Não saberia dizer quantas vezes eu pensei em levar um presente para o Jorge. Uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente, e aí fica um ponto aí de observação para todos nós. Infelizmente, eu fui adiando e o tempo foi passando. Acabei por não lhe levar absolutamente nada. Lembro-me disso com muita tristeza, e lembro-me então das palavras do apóstolo Paulo, que se fazem mais fortes nos recessos da minha alma, abre aspas, façamos o bem enquanto ainda temos tempo, fecha aspas. Enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. O Jorge desencarnou. Desencarnou numa madrugada fria, completamente sozinho em seu quarto, esquecido do mundo, esquecido dos homens, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico que foi este nosso irmão, de pele escura, cabelos enrolados, feridas nos lábios, pés rachados, mau cheiro, mau hálito, que ao desencarnar, o nosso Senhor Jesus Cristo veio pessoalmente buscar. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou o Jorge do corpo magro e sofrido,
envolto em trapos imundos, abraçou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus filhos. Estarei convosco até o fim dos séculos, não vos deixarei órfãos. Ele, nosso querido Senhor Jesus, não faria uma promessa que não pudesse cumprir. Passo a palavra para o Lucas e agradeço a todos a bênção. Meus caros irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, nos proteja em mais essa oportunidade de estudo. Hoje nós estamos estudando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título dele é uma resposta a uma pergunta existencial da humanidade. De vez em quando a gente vê alguns rudimentos de filosofia, a gente observa o seguinte: perguntas às quais a filosofia se dedica e se esforça em lançar luzes para o pensamento humano. De onde viemos? Para onde vamos? Quem somos nós? Qual o objetivo, a finalidade, o propósito da vida? Todas essas perguntas hoje em dia, a doutrina espírita nos responde com clareza, até porque ela tem o seu componente filosófico, cujos comentários e explicações se encontram no Livro dos Espíritos. E de onde viemos? Nós fomos criados por Deus, espíritos simples e ignorantes, estamos em aprimoramento. Para onde vamos? Nós vamos voltar para o mundo espiritual, verdadeira pátria, quando chegar o momento do regresso, de acordo com a vida e os planos que a gente fez, aquilo que a gente cumpriu nessa existência, e a vontade do Pai Celeste de nos convocar de volta. E aí vem a pergunta: qual a finalidade, o propósito da existência? Aí vem esse capítulo aqui, o título dele responde: sede perfeitos. Então, qual o grande propósito da vida? Qual a grande finalidade da existência? Buscarmos a perfeição. E o primeiro ponto que a gente vê é Jesus nos dizendo na mensagem citada aqui, retirada do Sermão do Monte, que está em Mateus 5, 44, 46 a 48: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Logo em seguida, Kardec traz para a gente a primeira explicação necessária. Quando Cristo assim nos pediu e nos ensinou, não é que Ele nos pedia para que nós nos tornássemos exatamente como o nosso Pai Criador, porque Ele é Criador, nós somos criaturas. Mas a gente deve mirar, compreender, entendermos os atributos da perfeição divina e buscarmos construir esses atributos em nós, perfeitos como o nosso Pai, com as qualidades, com as virtudes, com os atributos que o nosso Pai Celestial possui. Então, não que a gente vá se igualar ao nosso Pai Criador, mas devemos ter o nosso Pai, onde tudo é perfeito, tudo é belo, é a expressão máxima do amor, da justiça, da bondade, da misericórdia, como atributos que a gente precisa adquirir. Entretanto, meus amigos, às vezes nós precisamos de explicações mais detalhadas, mais pormenorizadas, para que o Evangelho nos ensine em que consiste a perfeição. E é nesse ponto que é o nosso estudo de hoje. O item 3 do Evangelho, que está proposto aqui para a gente estudar, ele é intitulado O Homem de Bem. Nesse ponto, Kardec vai enumerar para a gente, explicar de maneira muito clara, muito objetiva, o que constitui esses atributos, esses pontos da nossa conduta que nós precisamos buscar. E é diante dessas lições que nós vamos aqui desenvolver o estudo, o comentário,
para que, embora esteja claro aqui para a gente, no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, fique ainda mais acessível para todos nós. Então vamos lá. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Primeiro ponto. No Livro dos Espíritos, essas três leis são colocadas juntas, para que sejam estudadas de maneira integrada. Com qual finalidade, com qual grande propósito? De vermos que justiça, amor e caridade andam de mãos dadas, andam profundamente interligadas, um tema ao outro. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizesse. Então, vamos ver aqui, qual que é o segundo ponto que Kardec nos coloca? O homem de bem tem uma alta noção, uma alta preocupação com a sua conduta pessoal. Cada um de nós deve ter, por hábito, o exercício diário de revermos o nosso dia. O que eu fiz hoje? Dei bom proveito ao meu tempo? Perdi a paciência alguma vez? Fui útil ao meu semelhante? Fui capaz de levar paz onde havia discórdia? Levar alegria onde havia tristeza? Levar esperança onde havia desânimo? Conforme nos ensina lá a oração de São Francisco, né? Sejamos instrumentos da paz do Mestre na vida das pessoas. Para os irmãos terem ideia, nesse sentido, nós temos um professor no Livro dos Espíritos, que foi uma alma que ela mesma deu esse exemplo de superação pessoal, que é o Espírito de Santo Agostinho, que foi considerado um dos pais, uma das principais referências na constituição da religião católica, e ele, pertencente a uma falange de espíritos muito elevados, na qualidade de um missionário de Jesus, ensina para a gente o seguinte. Vejam aqui como que ele fala de forma simples, está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, perguntava à minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltei a algum dever. Será que eu deixei de cumprir algum dever que eu deveria? Se ninguém teve motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticou durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclareçam, adquire grande força para se aperfeiçoar, porque acreditem em mim, Deus o ajudará. Então vejam, meus irmãos, a orientação que a gente recebe da doutrina espírita. Vamos nos conhecer, revisar sempre a nossa conduta, passar pelo nosso dia e ver como ele foi. Podia ter acordado mais cedo? Podia ter feito melhor uma determinada obrigação profissional? Poderia ter dado mais atenção ao filho? Ter mais paciência com a esposa? Cumprir melhor uma obrigação minha enquanto cidadão? Me portar melhor no trânsito? Enfim, tudo isso a gente deve se examinar. E continua, meus irmãos, a lição nos dizendo: deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as lutas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem reclamar. Então, vejamos aqui que outro ponto que marca o homem de bem é
a fé que a gente é capaz de desenvolver. Fé é essa que é a certeza de Deus na nossa vida. Certeza que não vai se observar numa vida onde tudo dá certo. Não é isso, meus irmãos. Aquilo que a gente almeja para nós, aquilo que a gente sonha ou procura para a nossa vida, nem sempre está de acordo com os planos de Deus, porque nem sempre é o melhor para nós. Muitas vezes, os planos de Deus na nossa atual existência têm uma série de sofrimentos reservados. Sofrimentos esses que têm um papel educativo, que têm um papel regenerador no nosso curso evolutivo. E quando a gente compreende isso, mesmo os sofrimentos mais intensos, mais difíceis, ganham um novo significado. São aceitos, sem queixas, sem reclamações, compreendendo a vontade de Deus. Vejam aqui um exemplo que a gente trouxe de uma das visitas que o Chico fez a uma senhora. Na peregrinação pelo Morro das Viúvas, vimos preciosas lições. Sentimos não as poder registrar mais aqui. E vimos uma senhora, aparentando ter 60 e poucos anos, sofrendo a prova do isolamento. Estava totalmente paralítica. Morava sozinha num quarto, com uma cama e uma mesa apenas. Era o que ela tinha, um quartinho, uma cama e uma mesa. E totalmente limitada, sem poder se mexer. A peregrinação lhe possibilita alimentação material e assistência espiritual. Tem na fisionomia ares de nobreza, fazendo-nos crer que foi figura de relevo em algum império do passado. E o Chico então nos contou. Trata-se de alguém que foi aia, ou seja, era uma senhora que trabalhava para a imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II. Desencarnou em 1884, tendo como pessoa de confiança da imperatriz castigado exageradamente muitas escravas, colocando-as em cubículos escuros por vários meses, com alimentação de água e pão. Quando acordou na espiritualidade, verificou a enormidade de seus crimes e pediu, com arrependimento sincero, a prova em que se encontra. Ou seja, pediu essa vida atual tão limitada e tão difícil. Ficou no espaço poucos anos e a misericórdia divina lhe concedeu o pedido para ressarcir suas faltas. Às vezes, sente-se tão isolada, tão sozinha, tão sem ninguém em seu derredor, que lhe veio o desejo de suicidar-se. Então, por ato da bondade divina, aparecem-lhe os espíritos de Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina, que a consolam, lhe dão ânimo e a deixam confortada, com a certeza de que deve continuar sofrendo sem rebeldia, pois sua prova está para acabar. E brevemente estará livre de seus débitos, com a transformação de suas inimigas em amigas, tanto trabalhadas por sua missão humilde, resignada e crente, arrependida e boa. Em 11 de janeiro de 1958, quando escrevíamos esse caso, a nossa irmã em prova desencarnou, feliz com a assistência do Chico. Então vejam, meus irmãos, por que é que nós espíritas adquirimos uma fé diferente no futuro? Nós temos como compreender perfeitamente o motivo do sofrimento e das lutas que nos visitam, como curas para a nossa alma, como pagamento de débitos contraídos em experiências muito infelizes em que passamos pela terra. E continua o Evangelho nos ensinando sobre aquilo que marca um homem de bem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses àquilo que é justo. Então vejamos que outro ponto que nós devemos nos esforçar em adquirir é
fazermos o bem sem esperar retorno, sem esperar gratidão. Ajudar e esquecer. Fazer o bem e passar, seguir adiante. Há um ditado popular que algumas vezes até aprendi com o Tionei, em que algumas pessoas comentam o seguinte: o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Então, a gente observa o seguinte: ora, quem ajuda com esse tipo de mentalidade, ele ajuda hoje esperando o que amanhã? Retorno. Às vezes o que a pessoa está fazendo é um empréstimo, ou então uma troca, uma permuta, mas não uma caridade verdadeira. A caridade sincera faz, ajuda e esquece. Nem se lembra mais de como ajudou, de quanto ajudou, o que fez, etc. A gente ajuda e esquece. Continua o Evangelho nos ensinando. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em deixar as pessoas felizes, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar em si. Tanto é, meus irmãos, que no Livro dos Espíritos, quando foi perguntado aos Espíritos o seguinte: qual que é o maior indicativo da presença do vício no comportamento humano? É mais ou menos os termos da pergunta. E eles respondem o seguinte: é a presença de interesse pessoal. Quanto mais nós formos capazes de abrir mão do nosso interesse pessoal, mais cristãos nós nos tornamos, pensando primeiramente no interesse alheio, do próximo que está à minha volta. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então vejamos que, à medida que o cristianismo e que o entendimento dessa lição avança, acabam-se os preconceitos de raças, de crenças. Enquanto espíritas, por exemplo, qual que é o nosso ponto de vista sobre as outras escolas de fé? O que é que, enquanto espíritas, nós devemos pensar sobre o protestantismo, sobre as igrejas evangélicas, sobre o catolicismo e os irmãos que professam essas crenças? A nossa opinião, meus amigos, é de que são irmãos nossos em outros estágios de compreensão da fé, profundamente respeitáveis de nossa parte, e mais, na condição de espíritas, nós podemos e devemos, nas ocasiões que tivermos, ajudá-los na compreensão das verdades divinas. Portanto, o propósito da doutrina espírita não é combater as outras crenças, nem extingui-las, pelo contrário, é ajudá-las, aprimorá-las, desenvolvê-las. Para que a gente compreenda isso, nós temos, por exemplo, na obra de Emmanuel, que veio através do Chico, pelo menos 5 livros de comentários evangélicos, que é a série Caminho, Verdade e Vida. Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Ceifa de Luz e Fonte Viva. Nesses livros, Emmanuel pega um versículo bíblico que comenta em 2 páginas. Imaginemos, por exemplo, se um padre católico utilizasse dos comentários de Emmanuel, eventualmente suprimindo ali algum ponto que ferisse alguns dos dogmas, né, alguns dos princípios que discordam dos postulados espíritas, para poder compreender melhor e até mesmo fazer ali a sua homilia, a sua explicação. Isso é perfeitamente possível. Eu pessoalmente conheci um padre que gostava muito dos textos de Emmanuel e às vezes os lia e aprendia com eles, naturalmente, sem imposição. Isso aos poucos, com o passar dos tempos e da evolução humana, é capaz que aconteça numa frequência cada vez maior. Continua Kardec nos explicando: respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança resistência aos que como ele não pensam. Então, meus irmãos, nós devemos ter um alto grau de tolerância e de compreensão em relação às crenças alheias, sejam elas de caráter religioso, seja também aquelas de caráter político, né, de pensamento social, que a gente respeite e, nas ocasiões propícias, a gente esclareça e expõe os nossos pontos de vista. Não alimenta ódio, nem rancor,
nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será, conforme houver perdoado. Então, o exercício do perdão é um exercício verdadeiro. Esquecimento total das ofensas, para que a gente não guarde conosco esse verdadeiro lixo mental e espiritual que se chama mágoa. Nós não podemos, meus irmãos, guardar mágoas de pequeninos ou grandes ofensas recebidas, porque enquanto a mágoa estiver conosco, nós estamos adoecendo a nossa alma. O paralelo que a gente faz, e já comentou outras ocasiões aqui nessa casa, é o seguinte: todos nós aqui nos nossos lares, nós temos uma obrigação diária, algo que a gente faz uma ou pelo menos dia sim, dia não, de recolher o lixo e colocar para ser levado, pelo serviço de limpeza urbana, e assim mantermos a nossa casa limpa, habitável e agradável, sem mau cheiro, sem sujeira. Da mesma forma que a gente faz com a nossa casa física e material, o lar que nos abriga, mantendo assim a sua higiene, a sua habitabilidade, nós devemos fazer com a nossa casa espiritual, que é o corpo físico. Se eu ficar guardando mágoa, rancor, ódio, desejo de vingança, eu amontou uma quantidade impressionante de lixo. E aos poucos, não vou me aguentar ali dentro. É melhor a gente eliminá-los. Muitas vezes, meus irmãos, a gente pensa o seguinte: mas como que eu poderia caminhar nessa direção? E vem o Evangelho e a doutrina espírita e nos fala o seguinte: o meio mais efetivo de tornarmos inimigos ou desafetos em pessoas fraternas e amigas nossas é servindo a pessoa. E aí nós trouxemos mais um exemplo aqui da vida do Chico, que o Chico nos contou. Ele nos fala o seguinte: um senhor presente no Centro Espírita Luiz Gonzaga morava junto a um vizinho briguento e insociável. Então, vejamos que o nosso personagem aqui tinha problema de convívio com o vizinho. Talvez alguns de nós aqui tenhamos algum probleminha com um ou com outro vizinho. Então, vamos ver a lição que o Evangelho nos traz. Tudo fez para conquistá-lo, para transformá-lo de inimigo de outras vidas em amigo e irmão da vida atual. Mas tudo em vão. Diante disso, levou aquele problema em preces a Deus e pediu a Jesus uma inspiração, um meio de vencer o seu adversário. E Jesus o atendeu. Então aquilo incomodava muito ele. Ele pediu: oh meu Deus, me ajuda a desfazer esse problema que eu tenho com ele. E chegou a solução do problema. Vejam só. Na hora certa, chegou o mecanismo que ele esperava. 2 filhos do vizinho, que estavam no 2º ano do ginásio, que é o atual 2º ano do ensino médio, Antigamente falava o ginasial. Se eu não me engano, é isso mesmo, Ah, não, é o atual Fundamental 2, Aí, obrigado, Nós temos professores de plantão aqui que me ajudam. Então, eles estavam no 2º ano ginasial, então equivalente hoje ao nosso 7º ano, Então, vamos lá. Agora, compreendendo isso. 2 filhos do vizinho, por mais que se esforçassem, foram reprovados. Como atenuante a derrota recebida, cada um, no entanto, foi reprovado somente numa disciplina, podendo reabilitar-se na segunda época, que hoje em dia é a nossa recuperação. Então eles tinham chance de passar de ano se fossem bem na recuperação. Mas a dificuldade estava na aquisição de um professor que lhes desse aulas particulares e intensivas por 1 mês, pelo menos. O colega soube do acontecido e, através de sua esposa, mandou-lhe oferecer-lhe sua ajuda. Aceitaram e agradeceram. Durante todo um mês, receberam os filhos do vizinho
aulas individuais e intensivas, aulas de matemática e outro aulas de português, que eram as matérias de reprovação. Chamados a exame na segunda época, aí chegou o dia da prova de recuperação, ajudados pelos bons espíritos. Até nisso a espiritualidade ajuda, vejam que interessante. Que tudo observou, foram aprovados e promovidos ao terceiro ano. Isso foi o suficiente para afastar as nuvens pesadas, os mal-entendidos, a turra, as provocações, as inimizades do vizinho, que acabou conquistado com a graça que os filhos receberam. E assim, dessa forma, porque inspirado pelos bons espíritos, 2 corações inimigos se uniram, desobstruindo o caminho de suas provas remissivas. Então vejam, meus amigos, que servir, ajudar, é o melhor mecanismo para desfazer desentendimentos, inimizades que a gente porventura tem. Peçamos a Deus o ensejo de servir e de ser útil às pessoas. A lição do Evangelho continua nos falando outros pontos que a gente deve observar para sermos homens de bem. Nos fala que o homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e lembra-se da frase do Cristo: atira-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Então, a gente deixa de ser muito rigoroso com os erros dos outros e somos mais compreensivos. Nunca se dedica em rebuscar os defeitos alheios. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sempre em combatê-las. Não procura dar valor ao seu espírito, ou seja, não procura destaque pessoal, não se envaidece, nem aos seus talentos, aproveita, ao contrário, todas as ocasiões que tem para ressaltar o que seja de bom dos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que tudo é empréstimo de Deus e que um dia vai ter que prestar contas. Então, os bens materiais, ele tem consciência de que, mesmo que tenham vindo por intermédio do trabalho, da luta, do esforço, houve a permissão divina, e de que o uso deles não é para fim exclusivo pessoal. Pelo contrário, ele vai prestar contas do bom ou do mau emprego que foi dado. Se a ordem social colocou sob o seu mando outras pessoas, trata-os com bondade e benevolência. Então é um patrão compreensivo, que estimula, que cobra com caridade, que chama a atenção com paciência e que estimula sempre e desenvolve o que tem de melhor nos seus subordinados. E se ele está na condição de subordinado, ele tem consciência de que deve cumprir os seus deveres e sempre fazer o algo mais, além da obrigação que lhe compete. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Será que aqui tem tudo o que caracteriza um homem de bem? Aí vem o último parágrafo de Kardec e fala: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que mencionamos, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Ou seja, o caminho é esse. Nós detalhamos aqui o melhor possível, para que a gente então tenha um caminho, um roteiro a seguir. Pois bem, meus irmãos, com todas essas lições, a gente fica pensando o seguinte: nós precisamos colocá-las logo em proveito da nossa vida pessoal. Hoje nós estamos sendo convocados, chamados de maneira amorosa pelo nosso Pai Celestial, para que a gente compreenda essas lições, as coloque em prática, porque do contrário, às vezes, Deus vai precisar nos mandar o cão do sofrimento, para poder nos corrigir.
E às vezes o sofrimento é muito intenso, é muito atroz, e a gente deveria, e está em nossas condições, evitá-lo. Para concluir a nossa participação, nós vamos aqui trazer mais um caso ocorrido em torno do Chico, que certa vez foi contado e que consta também no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Vai falar para a gente sobre um ateu, uma pessoa que se afirmava não acreditar em Deus. Vamos lá. Em certa localidade do interior de Minas Gerais, morava um ateu incorrigível. Era casado com digna mulher e possuía um único filho que contava com 12 anos de idade e se constituía o seu maior tesouro. O ateu, tanto quanto possível, não perdia a oportunidade de revelar sua crença, seu ateísmo doentio, severo, como que zombando de crenças alheias. Sua prendada esposa o advertia, quase sempre sem proveito. Então a esposa vinha: ô fulano, não comporte dessa forma, você está enganado. Mas ele insistia naquela conduta. Continuava negando Deus, multiplicando seu ouro e adorando seu filho único. Quando menos esperava, a morte veio silenciosa e levou-lhe o filho, entristecendo o coração materno e enchendo de desespero o coração do ateu. Passaram-se 2 anos. O ateu, agora magro e pobre, sem a esposa que também foi levada para o além, sentia-se só e doente. A conselho de alguns amigos, bateu à porta de vários templos, procurou muitas igrejas, até que numa tarde abençoada, chegou até uma sessão espírita. Aí começou a receber os primeiros socorros. Seu coração, trabalhado pela dor, perdeu as vestes negras da vaidade e do orgulho. E numa noite, quando mais se mostrava convicto da verdade espírita, o filho incorporou-se no médium e lhe fala. Então, depois de muito sofrer, 2 anos do desencarne do filho, eis que ele, jamais humilde, combatendo aqueles princípios que ele abraçou ali de maneira tão enganosa, recebeu a comunicação do filho espontaneamente, que veio e lhe falou o seguinte: meu pai, como me sinto feliz em vê-lo aqui. Como demorou a encontrar a grande estrada. Graças a Deus que veio, mas foi preciso que eu e minha mãe pedíssemos muito a seu favor para que o Pai do céu nos atendesse. E vou contar-lhe uma história que um de meus mentores me contou com relação ao nosso caso. Numa aldeia da Índia, vivia um fazendeiro rico que se especializara na criação e seleção de animais. Possuía grande quantidade de vacas reprodutoras de boa qualidade. Era um homem bom e prestativo. Desejava ajudar a todos os seus irmãos de viagem na terra. E assim resolveu partilhar sua obra com seus vizinhos de outra aldeia, que limitava com sua fazenda por um pequeno rio. Mandou selecionar alguns bois e uma vaca, que possuíam um único bezerro, e os enviou aos seus companheiros. Mas, na passagem do rio, todos os bois passaram, menos a vaca e o bezerro. Tudo foi tentado sem proveito. Então eles pelejaram ali e a vaca não atravessava o rio de jeito nenhum. Alguém então falou o seguinte: amarrem o bezerro, atravessem o rio com ele, que a vaca vai segui-lo. De fato, a vaca, vendo o filho amarrado, berrando, pedindo-lhe socorro, atravessando o rio, não se fez de rogada e seguiu o filhote, atravessou o rio também.
Aí está, meu Pai, a lição preciosa que a história nos dá. Foi preciso que eu fosse também amarrado pela enfermidade e jogado no rio da morte, para que o Senhor atravessasse o rio do preconceito e viesse até mim, e sentisse como está sentindo comigo a vida verdadeira, e deste modo iniciasse o resgate de suas faltas. Louvado seja Deus. Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da noite, chegou o momento de fazermos a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores, esses momentos de paz e reflexão que nos envolve a todos. Pedimos a Luciana que nos faça a prece. Deus, nosso Pai generoso e bom, Jesus, nosso divino amigo, e aos nossos mentores espirituais, agradecemos por mais essa reunião, por mais os estudos que aprendemos essa noite, que venha nos fortalecer, que esteja plantado nos nossos corações, a fim de termos, Pai, frutos a colher na nossa caminhada. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para todo sempre. Que assim seja. Com essa prece de agradecimento, pedimos permissão para encerrarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber os paz, pedimos que formem a fila no salão.